retroceder, pegar 1928 menos 11 anos, vai dar o quê? Vai dar... Igual a Dilma, né? Vamos lá, vamos fazer a conta. Vai dar... Fala, jovem! Estamos começando mais um podcast e eu sou o Michael Harrison. Eu sou o Nicolas Andrade. Tá começando o Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Muito bem, pessoal, estamos juntos aqui nessa mesa para mais uma trocação de ideia, para mais umas discussões teológicas. Hoje é um dia especial. Hoje nós vamos falar quem são os promessistas em comemoração aos nossos 90 anos de existência da Igreja Adventista da Promessa, dos promessistas, e nada melhor do que comemorar esse dia do promessista falando sobre a história linda que nossa igreja possui. A começar da história do João Augusto da Silveira. Não tem como a gente falar da nossa história, da história dos promessistas, sem lembrar desse cara, sem lembrar da vida dele e lembrar alguns dos marcos que pontilham o caminho, né? A gente está escrevendo ainda essa história ainda ela existe e é com base, né, nesse livro, é com base em algumas pesquisas que o nosso guru da noite, Nicolas Andrade, o entrevistado da noite. Não cria muita expectativa, não. Aqui não é inteligência limitada, não, mas a limitação de inteligência, ela existe da minha parte e o convidado da noite é o Nicolas. Fizeram casinha pra mim, não sabia, não. Hein? Convidado da noite é o Nicolas. Tô zoando, mano. Mas é você mesmo. Qual presente inútil que você trouxe? Isso é verdade. Preciso do... Cadê seu canivete? Me dá ele. Tô de bermuda, né? Modos e costumes, meu irmão. Então deixa, daqui a pouco a gente chega lá. Tô zoando. Não, é verdade. Não, tô zoando mesmo. Não, é verdade, a gente vai falar sobre isso também. Mas começando o nosso podcast. Bom, entrando no assunto, gente, por que nós escolhemos falar sobre isso? É a relevância que a gente tem para essa data, né? Essa data, o ano já começa sempre olhando para isso, né? Nós já começamos nos lembrando disso, da comemoração desse aniversário da igreja. Mas um caso curioso, Nicolas, que eu fiquei pensando é que a igreja, nós comemoramos o aniversário da igreja, mas não é o aniversário da igreja? Como assim? Não, é... Você foi enganado? Não é o aniversário da igreja, da instituição, né? Da ideia da fundação institucional, da pegada do dia que registraram o nome da igreja, ou do CNPJ, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Não é. Isso não de fato. Você sabe o que é, né? Inclusive tem uma história interessante acerca do porquê do nome do Promessa, mas eu acho que eu não vou contar, porque senão pode dar problema pra minha vida. Então vamos seguir, daí a gente deixa essa história pra lá. Não peguei a piada. Não, aquela pessoa que falou que é a promessa, que a promessa é uma coisa... Tudo bem. Piada interna. Acho que todo mundo joga isso, né? Quando alguma coisa... Piada interna. Pelo bem do casamento do Michael. Muito bom. Bom, então, se o aniversário da igreja não é o aniversário da igreja, que raios é essa data? Como surgiu essa data? E o que aconteceu? E para saber isso, né? E pra gente chegar até aí, a gente precisa voltar bastante no tempo, Bastante no tempo e ir para outro lugar, e pensar em outro lugar, e imaginar outro lugar. E a gente está falando agora, nós vamos começar a falar, na verdade, do fundador pioneiro da
Universal Assembleia dos Santos. Se você não sabia, você é da Universal. Mas nós não vamos falar do Edir Macedo, nós vamos falar do João Augusto da Silveira. Muito ruim. Muito ruim, isso aí. Mas, Nicolas, me diz, quem foi esse cara? Por que dessa data, 24 de janeiro? O que ela representa pra gente? Pra gente chegar nessa resposta, né, é interessante a gente falar do João Augusto da Silveira, da vida dele, é claro, né, do seu nascimento até o momento em si, do dia 24 de janeiro de 1932. Mas assim, falar de uma forma resumida, né? Porque é uma história longa e muito interessante. Mas basicamente, João Augusto da Silveira é um alagoano, ele nasceu em Murici, né, no estado de Alagoas, em 1883, né, 26 de janeiro de 1883. Ele, filho, né, do senhor Félix, da Rosa Amélia da Silveira, e é curioso, é interessante que ele perde o pai muito cedo, né, aos 3 anos de idade ele perde o pai, que inclusive fazia parte da Guarda Nacional. É interessante esses detalhes da história. Mas assim, até pelo fato dele perder o pai, e né, a gente sempre fala dele, do pai e da mãe, mas ele ainda tinha 5 irmãos. Então era uma família grande, agora sem o pai, vivendo numa situação provavelmente sem muitos recursos. Então eles se mudam, né, para Paulista, porque em Paulista tinha possibilidade de emprego para alguns dos seus irmãos. E ali em Paulista, o João Augusto da Silveira ele vai crescer, né? Ele vai se desenvolver, ele vai passar uma boa parte da infância dele ali, e ele faz o primário dele ali, e ali já começa uma das curiosidades aí do nosso pioneiro, é que ele tinha professores, e esses professores tinham o costume de visitar ele em casa. Oh. E uma coisa comum era encontrar ele estudando, ele preparando as lições, ele se organizando. Porque assim, há o relato do livro que ele era um aluno muito aplicado. Ele era bem comportado e sim, muito interessado pelo estudo. Inclusive, um desses professores é o padre Emídio, né? Uhum. Que ao notar essa aplicação do João Augusto da Silveira, tem a ideia, né, é levado a pensar em levar o João Augusto da Silveira para um seminário católico. Oh. Então, assim, por pouco ele não foi para um seminário católico. Padre João Augusto da Silveira, isso é doido, né? E hoje seria a Igreja Católica Adventista da Promessa. Não, tô zoando. Muito ruim. Então, assim... Só que Deus não fica sem voz na história. Uhum. E os planos de Deus eram outros, né? Então, nada nesse sentido deu certo. Absolutamente nada. E logo em seguida... Mas, tipo assim, não deu certo por vontade dele, talvez? Não sei. Não se tem muitos detalhes. Né? O fato é que a forma como que se desenrolou a história mostra que as coisas não deram certo. Talvez a questão da família, porque surgiu a necessidade de ir para o Maranhão. Ah, cara. Então ele não teve mais contato com aquela situação, não rolou dele ir. Né? Até porque ele... Mais uma vez ele tá mudando, ele tá saindo de um lugar e... passa por essa experiência de estar saindo, né, pela 3ª vez de um lugar e né, ter que se mudar. Então ele vai para o Maranhão, né, e lá, assim, já agora na fase da adolescência, ele começa a trabalhar. E aí vem outros fatos curiosos sobre a vida do João Augusto da Silveira. Lembrando que ele é um cara muito estudioso, interessado pela questão da leitura, interessado pelo estudo, interessado, né, em se informar nesse aspecto. Sempre muito aplicado. Ele trabalhava e ele tinha um horário de almoço, né, de 1h40, né, o livro vai falar. E... o que é um bom horário de almoço. Um bom horário de almoço, assim, eu fiquei pensando nisso. Dá pra dormir, dá pra... Nossa, dá total. Pra fazer muita coisa. Ao lado de onde ele almoçava, né, tinha uma casa ali de um cearense, uma família cearense, e ele logo pega uma amizade com esse pessoal. Ele começa a frequentar essa casa na sua folga e tal, nos fins de semana. Enfim, a gente pode, né, imaginar como que era isso. E aí, tipo, a história conta que um belo dia ele estava sentado na mesa lá da casa e ele percebe, igual a gente tem aqui,
no meio da mesa um livro. Um livrinho em cima da mesa. E ele fica inculcado e ele pega esse livro, né? Afinal, era um cara muito interessado em leitura, muito interessado em estudo. E ele vê que na capa do livro estava escrito Bíblia Sagrada. E aí ele caiu pra dentro, começou a ler e tal. Deixa eu ver que negócio é esse. Começou a ler e, né, começou a ter contato com a palavra de Deus. E aí é bem interessante, né? Já vem um fato engraçado. Nesse meio tempo, uma menina que morava na casa, né, que fazia parte da família, vê ele lendo a Bíblia e fala: ó, essa Bíblia aí, ela é protestante, tá? Tu mexe com coisa perigosa. Você tá lendo esse negócio, essa Bíblia é protestante. Eu tenho uma Bíblia católica que eu vou pegar pra você, né, pra você poder estudar e tal. Nossa, cara. Então, tipo assim, de novo, esse universo batia a porta dele, né? Tipo batia assim, a porta dele. Perseguia ele. E aí é interessante também olhar, tipo assim, como que funcionava, né? Existia um preconceito, existia ali uma parada, até porque nós estamos falando aqui de 1909, 1910. Cara, no início do século. Então, tipo assim, o catolicismo muito forte. Muito, né, forte, ainda. Muito forte. Aqui no Brasil ainda, muito forte, né? Demais. Você vê que eu acho que até 72, eu acho, o catolicismo era tipo 80% do né? Então imagine 1910. Tinham poucas congregações nesse tempo ainda. Sim. Já tinham protestantes, né? Já, evangélicas. isso, Era algo assim, ainda muito recente, né? Já tinha uma grande, tipo assim, não uma grande, tinha algumas denominações expressivas já, mas não... Inclusive pentecostais, a Assembleia já existia, por exemplo. Sim. Mas assim, já tinha um movimento acontecendo no Brasil, mas ainda era uma parada, em vista do catolicismo, não tinha nem comparação. Então, o Brasil tinha essa coisa muito católica, né? Que ainda permanece sendo maioria, né? Os católicos ainda são aí pelo menos 60% da população. Mas tinha essa coisa muito forte. Então, você já vê um alerta, né? Que era comum da época. Então, assim, o cara tá começando a se interessar pela palavra, não tem ninguém evangelizando o cara, não tem ninguém ali tentando discipular o cara, é ele mesmo que tá pegando a Bíblia pra ler e já vem um alerta: cuidado com esse negócio aí e tal. Não lê isso não, pega aqui a católica e tal, que aqui você tá seguro. Então já vem esse primeiro alerta, né? Você quer falar alguma coisa? Não, eu só tô imaginando aqui, sabe? A cena, né? Cara, porque é muito doido isso, né? Tipo, igual você falou, não tinha ninguém falando na cabeça dele, tipo assim, cara, né, Jesus e tal, o cara, por si só, primeiro o cara começa a ler a Bíblia sozinho, né? Já é alertado nesse sentido aí que você disse, mas uma curiosidade absurda, ela começa assim, e um despontamento para a conversão dele, né, para uma mudança de vida, mas enfim, continua. Não, é interessante que outros alertas vão surgir, igual, por exemplo, vai ter um momento que ele tá com essa família, né, e, assim, então você já imagina, sei lá, não dá para saber ao certo quantos dias e tal, mas foi tudo dentro ali mais ou menos da mesma época. E ali ele está estudando, ele está tentando entender a Bíblia e tal, e provavelmente ele tem ali disponível, além de talvez alguns livros e tal, ele tem as duas Bíblias, a protestante e a católica e tal. E aí você tem um momento... Mas não era nenhuma dele, né? Tipo assim, não ganhou uma Bíblia, né? Isso, ele lia na casa dos caras quando ele ia lá. Quando ele ia almoçar isso. Tipo assim, ia lá. Nos domingos, sei lá, feriado, ele passava lá, que ele tinha um relacionamento com essa família, e ele aproveitava para ler a Bíblia e tal. Muito provavelmente também para se relacionar com essa família e tal. Eu já acho interessante, pensando aqui uma coisa, né? Se tinha um certo receio da família com relação aos protestantes, que raios uma Bíblia protestante estava fazendo lá, né? É curioso isso mesmo, né, cara? É bem interessante. Porque na casa deles, né? Dentro da casa deles, né? Não foi o João que levou. Mas às vezes era, tipo assim, a galera era estudiosa também. Então, tipo assim, pode ser. Porque querendo ou não, pô, a galera estuda, a galera quer se aprofundar, quer entender, conhecimento. Né? Então, às vezes eles estavam nesse estágio de, tipo assim, que era um estágio que ele não conhecia a fé, ele não tinha um conhecimento da fé. Às vezes eles já tinham um conhecimento da fé, já tinham uma fé firme.
a fé deles, né? A fé católica firme. E a ponto que eles estavam comparando, não sei, aprofundando, vamos imaginar, conjecturar aqui, né? A gente não tem informação disso. Sim. Mas é isso, cara, vamos imaginar que os caras estavam estudando lá a Bíblia protestante também pra entender similaridade, diferença e tal. Talvez até por causa disso venha esse aviso, esse aqui é protestante, toma cuidado com esse aqui que... Talvez possa também ser um contexto assim... de algum protestante que tentou evangelizar aquela família e deu uma Bíblia de presente. Verdade. Tem muito disso mesmo, né? Então, é muito... E não parece ser um tempo que é, tipo assim... É fácil ainda conseguir a Bíblia, não, né, cara? Porque, tipo assim, é uma casa. Provavelmente, naquele tempo, eu julgo que as famílias não eram pequenas. E em situação de... Não, tem uma Bíblia... protestante aqui, tem uma católica aqui, tá? Tudo bem, não fala que tem mais ou que não tenha mais também, mas é apresentado só dessa forma também, né? Interessante. E aí é massa que, tipo assim, aí vai rolar um outro alerta, justamente partindo agora do dono da casa, né? Que tava lá em algum momento, sei lá, imaginando nessas indas e vindas aí dessa casa, tá lá João e o dono da casa. E aí passa na rua um senhor, né? Um cara lá, que de nome Félix, né? O mesmo nome do pai de João, inclusive. Curioso pra caramba. Curioso, né, cara? Tudo bem. E aí passa esse cara e tal, e o dono da casa fala assim, tá vendo aquele cara ali? Então, ele é protestante. Evite conversar com ele, tome cuidado com ele. Então, assim, isso é muito legal. Tipo, de se pensar, né? Igual você tá falando esses exemplos. Talvez até, aí já pegando viagem, né? Pegando carona aí nas conjecturas, talvez até foi o senhor Félix que deu a Bíblia protestante pra família. Pode crer, porque por ser um cara perigoso, né, velho? Tipo esse cara veio cheio das ideias aqui em casa, falou um monte, entendeu? E aí, tipo, não dá ideia pra ele não, foi tipo uma parada assim, né? Tentando imaginar aqui. Então, tipo, aí ele fala isso. E aí é muito interessante a ação de Deus na vida do João, né? Essa coisa do Espírito Santo falando ao coração dele e compelindo ele a se aproximar dele, que ele estuda e ele por si só, ele chega a uma conclusão que nem ele sabia ao certo o que era essa conclusão. Mas aí, de novo, a gente está conjecturando, mas assim, talvez baseado no convívio com aquela família, ou talvez baseado em experiências, outros tipos de experiência, talvez a partir desse alerta do dono da casa, ele observar o senhor Félix em algum aspecto. Eu sei que num dado momento a história conta que ele vê o senhor Félix passando de novo e fala com ele, olha, eu sou protestante. Tipo assim, do nada. Do nada. Do nada... Ô, senhor Félix, eu queria falar com o senhor, eu sou protestante. Aí ele, legal, né? De que igreja que você é? Tipo, ele não... Aparentemente ele nem sabia quem que era o João direito. Tipo, tá, legal, você é protestante, que bom. Tipo assim, engraçado, ele não teve... É o primeiro contato com crente, com né? Crente, que ele tem. Evangélico, de fato. E engraçado você falar isso, porque... você falar essa introdução que você deu antes de falar realmente essa parada de que ele chama a atenção do seu Félix e fala assim, seu Félix, eu também sou protestante. Então, antes de você falar isso, você fala uma coisa que, cara, dá pra imaginar mesmo. O cara não teve contato com esse seu Félix antes. Então, não foi ele que falou de Jesus para ele. Não teve uma outra pessoa que falou para ele acerca da fé. Ele não foi em nenhuma igreja. Talvez ele nem sabia da existência ou da necessidade. E tipo assim, cara, é porque as vias, né? A via talvez mais comum alguém falou de Jesus para ele, alguém levou ele na igreja e ele passou. Para ele falar, eu sou protestante, já é uma coisa muito... Ele basicamente está declarando, não concordo com o catolicismo. Ele já está tentando fazer uma diferença. Sim. Por isso que eu falo que, tipo assim, talvez ele analisou algum tipo de situação e se identificou mais com o protestantismo, que era uma coisa que ele nem entendia direito o que era. Mas ele... Pode ser a questão de vida, né, do seu Félix, a postura, o testemunho ocular, né, que a gente, tipo assim, a galera via, a gente não, né, porque a gente não é dessa época. Mas o pessoal daquela época via nele, né?
Ou talvez até a questão mais bíblica, né? Porque ele tinha talvez acesso às duas Bíblias e percebeu diferenças, claro, e tal. Apesar que é assim, bem complexo, né? Dele conseguir, tipo... Tem coisa que é muito sutil, talvez, né? Tipo assim, tem coisa que... Não sei. Enfim, mas enfim, continua. De alguma forma ele entendeu alguma diferença entre as duas coisas e quis tomar um lado. Isso é muito interessante. E aí seu Félix virou pra ele: de que igreja que você é? De que igreja que você é. E tipo, igual você mesmo falou, ele mesmo não tinha assim, capacidade de entender o que era uma denominação. Ele não entendia nada sobre denominação. Ele sabia o que era igreja, lógico, né? Mas assim, ele não entendia nada, tipo assim, que tem várias denominações e tal, porque ele não fazia parte de nenhuma denominação. Igual você explicou. A questão dele foi isso, um ato espontâneo de fé, de se identificar com a questão. Ele quer manifestar que ele é protestante, mesmo sem entender o que isso queria dizer de fato. E aí ele não consegue responder. E aí que o senhor Félix resolve então fazer um convite para ele poder ir na igreja dele, que inclusive era a igreja presbiteriana do Maranhão, né, de São Luís do Maranhão, que o senhor Félix é o fundador dessa igreja. Então ele chama ele para poder ir lá. E aí é a primeira vez que João Augusto da Silveira, né, vai ter contato de fato com uma igreja, com culto, né? Vai ter contato com a pregação, né, um culto com a pregação e tudo mais. E aí ele fica lá no culto e tudo, e assiste e tal. E aí é legal, já tem outro fato curioso, você já começa a ver, assim, a história é muito interessante, tem muito detalhe, né? Porque assim, você já vê Deus meio que conduzindo a história, né? Igual a gente tá vendo, assim, as oportunidades dele tipo assim, se converter ao catolicismo, tipo assim, a não possibilidade dele entender e se converter ao protestantismo porque não lhe foi ofertado antes, ele que procurou, entende? Então tem toda uma condução do Espírito Santo na vida do João Augusto, e a partir daí já começa ali a se esboçar o que Deus ia fazer na vida dele, que nesse mesmo culto, né, no final do culto, ele percebe alguns folhetos no banco. E já recebe um terceiro alerta, né, na nossa história aqui. Que aí vem do senhor Félix, né, que já é um pastor presbiteriano e tal, e olha pra ele e fala, outra coisa que me intriga muito, né? O que esses folhetos estavam fazendo no banco da presbiteriana? Porque não era da presbiteriana? Não. Como assim? Assim, não sei, né? Alguém largou lá. Porque o pastor vai e alerta ele. Tipo assim, não é bem um alerta igual os outros. Os outros eram um alerta mesmo, tipo assim, não faça. Não se relacione e tal. O pastor Félix só alertou ele. Falou assim, esses folhetos são folhetos sabatistas. What? Então ele estava lendo lá os folhetos sabatistas no final do culto da presbiteriana. Pode crer. E ali talvez foi o primeiro contato dele com a ideia do sábado e tal. Mas sabatista é um povo perigoso, tem que tomar cuidado mesmo. Cuidado com esse povo que guarda sábado. Cara. Cuidado aí. Então, aí, no dia seguinte, né, dia 25, que legal. Cadê? Eu anotei aqui, que eu achei interessante. Dia 25 de dezembro de 1909, presente de Natal, hein? Presente de Natal. Nossa, sério? Você vai colocar essa assim? Só vou colocar e sair fora. Entendi. Eu tô brincando, mas assim... Passou até as motos barulhentas agora, assim, pra gente ter que cortar o esquema aqui. Mas o Nicolas falou 25 de dezembro, Natal, assim, presente de Natal que ele ganhou. 25 de dezembro, presente de 1909, o pastor João Augusto recebe um presente do senhor Félix, né? Ele é convidado a ir na casa dele e lá ele recebe um presente que é a primeira Bíblia, né? Ele recebe uma Bíblia agora dedicada ele a ele com a data de dia 25 de dezembro de 1909. Presente de Natal. Presente de Natal. Ó, né? Aí Jesus nasce no coração dele. Isso. Vamos lá. O assunto é o aniversário da igreja. Vamos focar.
Logo em seguida, cara, no ano seguinte, né, inclusive, assim, né, mais ou menos, né, enfim, ele tem esse contato ali com a igreja presbiteriana, recebe esse presente e logo em seguida, né, continuando a história, ele vaza do Maranhão, ele volta para Pernambuco, ele volta para a cidade de Paulista, que é onde ele estava antes. E ali, né, vale ressaltar, não tem nenhuma igreja, não tem nenhuma denominação. E a partir daí, as únicas coisas que ele tem de material bíblico, né, de material cristão, assim, de estudos, é a Bíblia que ele ganhou no Natal, o catecismo presbiteriano, uns folhetos que não está descrito quais são, mas podem ser... o Sabatista estava lá, com certeza. Pode ser, com certeza. E um postal, né, com alguns dizeres. E basicamente é isso, ele cai para dentro disso aí e tal. E em certa ocasião, né, já nesse contexto, ele encontra com uma prima dele, que era de lá, né? E essa prima, ela era uma crente batista, né? Ela era da igreja batista. E assim, é legal a gente fazer o exercício assim, de dramatizar a história, né? de tentar imaginar, porque tem alguns fatos nesse ocorrido que são bem interessantes, assim. Você imagina, né? Tá lá o pastor, o João Augusto da Silveira, na varanda, de boa, né? Aí ele saca seu maço de derby, começa a fumar lá. Começa a fumar seu derby azul. Derby azul, muito específico. E aí chega tá a prima. Hein, Nicolas? Tô nada. Deixa eu ligar pra Tamisa. Nem sei de nada. Daí chega a prima e pergunta. Inclusive, a motivação dela em perguntar era justamente por isso. Né? A questão de saber que eles tinham se convertido. Tipo assim, ela fica sabendo que ele se converteu. E vai até ele. Ele ficou muitos anos fora de Paulista. Então, tipo assim, talvez o contato com essa prima, sei lá, devia ser mínimo. Só por carta, né, naquele tempo. E depois de muito tempo que ele volta, possivelmente essa prima fica sabendo que ele converteu, seria isso? Vai trocar uma ideia com ele assim e tal. Talvez até o livro vai indicar uma ideia. Talvez até na intenção dele ir para a denominação dela. Talvez até na intenção de congregar com ela, alguma coisa assim. Pode crer. E aí ela vai questionar ele. E aí ela chega nesse cenário que eu descrevi e fala: fiquei sabendo que o primo virou crente. Mas como é que o primo tá fumando? Já chega como um bom crente, né? Julgando, metendo o pé no cara. Crente sabe fazer isso mesmo. Já chega falando. E aí a resposta dele é fantástica, assim, é uma resposta muito interessante. Porque ele fala: eu sou um novo convertido, me converti recentemente e eu nada sabia com relação a isso. Mas se fumar atrapalha a minha fé de alguma forma, então nunca mais eu vou fumar. E a partir daí ele nunca mais fumou. Então isso é bem interessante no aspecto de que ele não mediu esforços para abrir mão daquilo que poderia atrapalhar o relacionamento dele com Deus. Isso é bem legal, isso é algo a se notar. Porque até então... Saltou a relação dele com Deus. Saltou a relação dele com Deus. Aquilo que ele tinha... De um cara que, recapitulando, teve um contato com a Bíblia, teve um contato com Deus, com o Evangelho, antes de alguém pregar, antes de qualquer situação, foi na igreja uma vez ou outra, estava ali com sua Bíblia, seu catecismo, estava tentando entender a situação, e na primeira ponto de escolha entre um vício ou entre algo que talvez ele gostava de fazer, ele escolhe o relacionamento com Deus, ele escolhe a vida cristã. Tipo assim, um amor a Jesus tão grande, capaz de abalar todas as estruturas da vida dele mesmo, né, cara? E como se diz, um amor descoberto, né? Um tesouro encontrado assim que ninguém pra ele deu um mapa, né? Ele encontrou o mapa, ele encontrou o caminho e encontrou Jesus. Isso é doido, né, velho? Nossa, demais, cara. É um negócio assim, faz arder o coração mesmo. Então, E aí, dentro desse contexto, igual eu falei, provavelmente essa prima queria que ele congregasse nessa denominação com ele, com ela, né?
Mas não é o que acontece. Ele não vai. E nesse contexto, é bom citar, ele conhece um cara chamado, acho que é Manuel Melo, se eu não estiver enganado, que era um cara da presbiteriana, né? Então, fica tendo aí já um batista e um presbiteriano. E o João tá ali, sem igreja e tal ainda, né, decidindo o que vai ser feito da vida. E num outro momento, ele conhece um camarada chamado Bezerra, um cara chamado Bezerra, que leva ele para conhecer um senhor Medeiros, que era um cara que morava numa outra cidade. E lá nessa cidade vizinha, né? Que agora não é um bairro Afogados de Recife. Ele vai para a cidade de Recife, bairro Afogados, se eu não estiver fazendo confusão. E ali nessa casa, na casa do senhor Medeiros, através do senhor Bezerra, ele tem o contato com o primeiro, com o culto, né? Tem um contato ali, o primeiro contato com o Adventista do Sétimo Dia. E aí começa o negócio, que aí ele vê o contexto daquela igreja, ele percebe a doutrina, e aí ele abraça essa doutrina e o livro, inclusive, vai descrever que ele vira um defensor, ele passa a defender com ardor a doutrina, especialmente a obediência aos 10 mandamentos. Então, assim, ele abraça o negócio mesmo, né, com toda a convicção que ele já demonstrava ter antes mesmo de estar ligado a algum movimento. E aí, em 30 de junho de 1912, ele se batiza. Ele não se batiza, né? Meu Deus. Ele é batizado. Eu me batizo em nome do Pai. Ele é batizado. E assim, esse dia, muito embora seja um dia de alegria, foi também um dia de pesar, né? Porque foi o mesmo dia que o irmão dele faleceu. Não. Seu irmão Sebastião foi acometido pela varíola, infelizmente faleceu no mesmo dia do batismo. E assim, aí veio mais uma curiosidade interessante. Lá um pouco antes, né, do contato com o sétimo dia, eu citei a questão da prima batista e do amigo, né, o senhor Melo, presbiteriano. E aí depois, né, no decorrer da história aqui, ele começa a trocar uma ideia com esse amigo, né, o senhor Melo, que era da presbiteriana. E aí ele, através dessa conversa, né, dessa provável defesa da doutrina, defesa essa fala com convicção daquilo que ele acreditava, né, isso tudo eu estou imaginando, né, assim, olhando para o perfil que o pastor... É porque a gente trocou ideia com ele ontem. Não, gente, óbvio que não. Mas olhando para o perfil que a gente vem construindo aí a aqui... galera começa a acreditar na imortalidade da alma e tal. Não, gente, pelo amor de... Mas assim, olhando para o perfil que a gente está construindo do pastor João Augusto, o jeito de ser, a forma com que ele se converteu, tudo isso. Então você já imagina a convicção, a forma com que provavelmente ele conversou com o senhor Melo. O senhor Melo e sua família vieram para o sétimo dia, através do João Augusto. E não só ele, mas também uma outra família, era de uma senhora chamada Lucrécia Wanderley, sei lá, tá com W, que era a mãe de Godofredo Wanderley, que posteriormente seria um pastor, né, um pastor promessista. O que já é, assim, super interessante, porque já logo no início ele meio que começa um processo ali de meio que pregação do evangelho, defesa da doutrina, aquela coisa de falar mesmo da palavra, de falar com convicção daquilo que ele acreditava, e famílias já começam a ser alcançadas, né? Inclusive... famílias, aí já é um negócio assim mais... Inclusive a família do Godofredo, que seria futuramente um pastor. Promessista, né? Então isso é bem interessante. E aí, ó, pra você ver que coisa legal. Com essas famílias, formou-se a primeira congregação da Adventista do Sétimo Dia em Paulista. E aqui a gente já fala, assim, sem muita certeza, né? A gente não pode falar com total propriedade, mas muito provavelmente é a partir dessa congregação que vai surgir de fato a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Paulista, né? Que até o momento só existia
nos arredores ali em Recife. Ali em Paulista não tinha nem outras igrejas. Não e tinha. Tipo assim, a partir dessa experiência, isso fervou em defesa, né, da doutrina, dos 10 mandamentos, vamos colocar assim. O cara, há pouco tempo, nem sabia o que era religião, não sabia nem o que era ser crente, o que era ser protestante de fato, né? Nem sabia que tinha que estar em uma igreja. Assim, esse fato está sendo relatado logo após o batismo dele, né? E de fato, isso aqui é em meados ali de 1912. Esse fato que você está citando dele não saber nem o que é ser protestante foi em 1909. Então, tipo 3 assim, anos. 3 anos, é pouco tempo. E o cara já está a ponto de ganhar famílias. E o que se desenha pra gente dentro dessa né, questão que você colocou, um possível plantador de igrejas ali, porque está plantando ali, né? Se talvez não é o plantador, mas um cara ali que despontou em trazer essa necessidade e mostrar, ó, temos um novo rebanho nesse lugar aqui, é necessária uma congregação aqui a partir dele, a partir do trabalho dele já. Total, algo que já saltava dele já, essa ideia de ter essa posição, né? Igual você está falando, de plantar, de perceber essa necessidade. Então isso aí já salta aos olhos já, porque logo no início da vida dele cristã, né? Logo no início da vida de igreja, o cara já tá se comportando dessa forma, né? Então assim, muito doido. É assim, admirável. E aí, depois disso, já começa, né, os relatos sobre sua vida ministerial, né? E ele se casa, né, em 1914, né, dia 6 de abril de 1914, com a jovem Marcionila Ferreira da Silva, na cidade de Caruaru, Pernambuco. E ele se casa e vai residir em Paulista mesmo, né? E desse casamento nascem 5 filhos. E nesse meio tempo, igual eu tinha falado, começa a trajetória da sua vida ministerial. Ele é convidado a substituir um obreiro que tinha sido transferido para Minas Gerais, inclusive. E esse convite consistia em ficar 10 meses de experiência. Passados os 10 meses de experiência, ele permaneceu no cargo, né, 11 anos, até chegar em 1928. Em 1900... Mas aí ele permaneceu como obreiro? Não entendi. Ele recebe o convite para ser obreiro, fica sendo obreiro, né? E aí, é o que eu ia falar, em 1922, ele recebe a credencial, né, credencial de ministro licenciado, que era um documento que a organização dava aos obreiros. Mas ainda no ano de 1922, ele é consagrado ao ancionato. Então ele já é convidado já a ser pastor. Tipo assim, se você retroceder, pegar 1928 menos 11 anos, vai dar o quê? Vai dar... igual a Dilma, né? Vamos lá, vamos fazer a conta. Vai dar... vai dar 1917, né? Ou então você lembra da Nazaré, né? Sai os números assim. Então... isso. Enfim, vai dar 1917. Então, assim, fazendo a conta, você imagina, em 1917 ele é convidado a ser obreiro. Aí ele fica sendo somente obreiro, né? Até 1922, né? Quando ele é consagrado ao ancionato, que corresponde ao cargo de presbítero, né? A consagração de presbítero. Certo? E aí ele permanece como presbítero, né? Como ancião, de 1922 até 1928. Entendi. Servindo a igreja dessa forma. Certo? E aí, ele permaneceu até 1928, que foi o ano que ele resolveu se desligar do ministério, se desligar da igreja adventista do 7º dia. Saiu da igreja, desviou. A decisão dele. Decisão dele, quis sair, entendeu? Quis virar desigrejado. Mas como assim? Tava bem. Joãozinho, o que houve, Joãozinho? Ele quis sair, quis ir pra Lagoinha. Tô zoando.
Não vou falar, não, que isso, cara? O que aconteceu foi o seguinte: através das suas próprias investigações na palavra, que é algo que não é estranho, né? Isso é perfeitamente compreensível, dado todo o histórico que a gente tem mostrado do pastor João Augusto da Silveira, que era uma pessoa aplicada, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que valorizava o contato com a palavra de Deus muito antes de entender o que era igreja, igual a gente tem falado. Então, a partir dessa perspectiva, né, das suas próprias investigações bíblicas, ele passa a entender, ele passa a aceitar a doutrina do batismo com o Espírito Santo. E por conta disso, né, talvez até aí já é uma fala minha, é uma percepção minha, mas eu enxergo nisso uma atitude honrosa, uma atitude até de hombridade mesmo, de entender que ele não podia estar ligado, né, ao ministério, não podia estar sendo um pastor assalariado, vamos trocar os termos dessa forma, né, num lugar onde ele não congregava, onde ele não concordava com a visão teológica, onde ele discordava, onde ele tinha um posicionamento diferente. Então, eu acho isso interessante, assim. Ele toma essa postura, né, uma atitude de coragem, de se desligar totalmente do ministério, de abrir mão daquilo. E pesado, né, cara? Por conta da crença, por conta de olhar para a Bíblia, enxergar uma verdade bíblica e entender que essa verdade ela era maior do que a vida dele. Caramba. Então isso é uma pausa dramática para. E aí, né, ele sai, e ele não sai assim, ele não briga com a igreja, ele não fala mal da igreja em momento algum. O negócio ele sai da forma correta, né? Ele pede para ser desligado e na data de 9 de janeiro de 1929, ele recebe inclusive a carta de boa conduta, né? A gente pode até ler os dizeres da carta, que vai falar assim, ó: o fim da presente é de certificar que o senhor João Augusto da Silveira esteve empregado em nossa organização durante 11 anos, mostrando sempre boa vontade ao trabalho. É pessoa honesta, de toda confiança, saindo da nossa organização por sua livre e espontânea vontade. Então, são os dizeres da carta. Ele sai com a carta de boa conduta, né, de recomendação, inclusive. Sai tranquilo, sai de boa. Tipo, teve uma divergência doutrinária, teológica, mas não criou problema com isso, não criou um alarde com isso. Ele de forma nenhuma. Simplesmente entendeu assim, aí conjecturando, né? A história não conta isso aí é coisa da minha cabeça. Cara, né, eu não vou causar problema. Se talvez eu seja o problema, eu tô no meu cantinho aqui, não vou causar problema com ninguém, né? Não vou fazer isso e eu acho que, como você disse, né, cara, é uma postura honrosa, assim, né? De cara, pensar isso mesmo, assumir isso mesmo, entendeu? Eu vou criar confusão, ficar criando... ou querer, sei lá... Mas aí ele já saiu e já criou a Adventista da Promessa, então? De forma alguma. Isso é interessante. Em momento nenhum, João Augusto tinha esse interesse. Ele não saiu para criar uma igreja? Não. Ele nunca teve essa motivação, ele não, assim, carregou gente com ele, ficou tentando... É isso que a gente tá falando. Ele não ficou tentando convencer as pessoas da doutrina dele, ele não ficou... Não, ele entendeu, se desligou e tal. E, tipo, a intenção dele nunca foi formar uma igreja, nunca foi plantar uma igreja nova, porque ele entendeu uma coisa diferente e então precisava fazer uma igreja diferente. Não, a postura dele não foi essa. Né? Ele queria uma coisa simples. O cumprimento de uma promessa na vida dele. Exatamente. Legal. E aí é interessante. Com esse desligamento, ele é até bom esse dado, porque ele recebe né, a gente entende hoje como um acerto, né? Na época foi uma gratificação de 1 conto e 500 réis, né? De réis. 1 conto de réis e 500. É um trem assim. E com essa grana, ele compra um terreno, né? Compra uma casa, né? Um terreno, não, uma casa, compra uma pequena casa, perto do templo adventista, né? Porque ele tinha a preocupação de que os filhos, a esposa e tal, assim, ele não queria que eles perdessem a
as possibilidades, as facilitações para congregar, para se relacionar. Ele não queria se afastar dos princípios que ele acreditava. Então o cara, ele discorda, ele se desliga e tal, mas ele permanece ligado à igreja, ele permanece ali de certo em comunhão. Modo, de certo modo. Em comunhão com os irmãos, tipo assim, ele tá valorizando esse ponto importantíssimo para a fé, que é a comunhão, no caso. Com certeza. Principalmente assim, não só para ele, mas a preocupação maior dele é a família, no caso. Sim. É basicamente isso. E a coisa fica mais ou menos aí. E aí é interessante, tem um detalhe nessa história, né? É que quando aí eu vou falar de uma forma bem, bem geral, o livro até vai detalhar, mas falando de uma forma geral, até para dentro aqui da dinâmica da nossa fala, mais ou menos nessa época rolou um movimento separatista, né, dos adventistas. Rolou inclusive depois a ideia dos adventistas do sétimo dia reformistas, né, reformado e tal, o pessoal que cria, sei lá, que queria fazer meio que uma espécie de movimento de reforma e tal, que era diferente da ideia do João, né, que a gente colocou aqui agora. A ideia dele não era essa, não era reformar adventista do sétimo dia, não era nada nesse sentido. Será que tava, tipo, problema de infiltração? Nossa senhora. Ah, não era isso, não. Desculpa. Meu Deus do céu, velho. Então, mas assim, em resumo, teve os separatistas, que foi uma parada meio cabulosa, assim. Basicamente, a igreja, o sétimo dia, decidiu parar de aceitar os batistas que estavam vindo para a denominação e, tipo assim, para eles virem, para eles permanecerem, isso incluindo os que já estavam, né, congregando ali, já estavam na igreja, eles tinham que se rebatizar. Tinham que batizar de novo. O negócio de rebatismo é com eles mesmo, isso aí não. Enfim, aí então assim, a galera ficou meio, né, Não, foi ele que disse, eu esse pessoal aí, em resumo, né, ficou meio não curtiu a ideia, né, e aí saiu fora. E assim, aí pra resumir, tinha um contexto de um salão que a galera congregava, se juntava para orar e tudo. E o pastor João Augusto, ele tava ali naquele meio. Ele não tava ali, tipo assim, o que a gente fala assim, já pensa, né? Foi aí que ele começou a organizar, então, a igreja. Não, ainda não. Não. Os separatistas estavam, tipo assim, se reunindo para orar e tudo, e ele, às vezes, participava daquilo ali. E aí, assim, tem um dado interessante, né? Uma fala interessante, que já caminhando para o momento do avivamento na vida do pastor João, é de um relato, né, de um sonho que um cara teve e foi contar para ele, né, foi conversar com ele. E aí o relato é mais ou menos assim: um dia o pastor João Augusto encontra-se com um dos decepcionados separatistas de frente do salão deles. Então era o salão deles que eles se reuniam e tal. E este lhe diz em tom de lamento: estou muito triste, pois essa noite passada sonhei com esta casa incendiando-se. Maravilhoso, respondeu João Augusto. Fogo, meu caro, é símbolo de purificação. Quem sabe se Deus vai queimar a miséria espiritual que domina essas poucas almas que ainda restam e se reúnem nesse salão. Então o cara já foi assim... Pé na porta também. Pé na porta, já interpretando o negócio. O cara veio com a ideia toda de tipo assim, nossa, Deus tá mostrando que o salão vai acabar. O cara já veio com o pessimismo, já veio com... Eu vi o fogo só como juízo, né? Como juízo. E o João Augusto já veio, não, que isso, Deus... Pô, Deus pode estar te mostrando que ele vai, o que ele vai fazer, cara. E às vezes a gente é assim, né? A gente vê uma situação de crise e já pensa, não, cara, que pessimismo, né? Já começa, não, que coisa ruim e tal. Olha aí, né? Vai dar ruim, olha lá. Vai dar merda, não sei o quê. E já começa com isso.
ao invés de olhar para aquela situação de crise como potencial do poder de Deus, como potencial, uma potencial situação para que Deus haja naquele momento, para que o Espírito Santo traga renovo. Então, assim, foi esse o posicionamento do pastor João. Uhum. E isso é muito interessante. O relato vai continuar dizendo que ele não sabe dizer quanto tempo foi desse evento até o dia que ele foi batizado, mas no dia 24 de janeiro, após a refeição vespertina, né? Após ali o café da tarde, né? Sei lá. Vespertina é de tarde, né? Matutina de manhã. Exatamente. Então, após a refeição... Eu fiz uma cara de Nazaré aqui agora. Então, ele passou a recapitular as passagens referentes à promessa do derramamento do Espírito Santo do Livro dos Apóstolos. Né? Então, aí a gente chegou no dia 24 de janeiro de 1932. Que é quando a igreja foi fundada. Que é quando a igreja foi fundada. Não é. Why? Quer dizer, bem mineiro. Why? Né? Contando toda essa história para explicar o porquê da gente comemorar esse dia. E a gente comemora esse dia por isso. Porque foi nesse dia que o pastor João Augusto da Silveira foi batizado no Espírito Santo. Foi nesse dia que ele alcançou, que ele recebeu a promessa do Espírito Santo, né, descrita em Atos, na vida dele também. Eu acho assim... O que você acha? Acho que leu? Óbvio. Eu acho que é uma dos relatos em relação à vida dele que eu acho mais interessante, assim. Cara, dá pra imaginar, sabe? Ele realmente acabou de comer, entrou no seu quarto e o lamento, né, que passa na mente dele, que passa no coração dele, enfim, não seja encontrado em situações espirituais tão duvidosas, mas enfim, eu não vou falar, conta pra mim esse negócio aí. São palavras do próprio João Augusto. Como em ocasiões anteriores, senti também minha alma feliz. Perguntei a Deus dentro de mim mesmo: por que a experiência tão gloriosa que a Igreja de Jesus Cristo nos primeiros dias recebeu, cuja promessa não tem limite de tempo, lugar e pessoas, não era recebida agora pela Igreja cristã odierna? Não obstante ser dito que a bênção de Abraão seria extensiva aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Nesse momento, algo de sobrenatural me impulsionou a entrar no meu aposento. O que fiz, e ali, ajoelhado perto da minha cama, com as mãos e os olhos erguidos ao céu, pedi a Deus, como quem conversa com a maior confiança de um filho a seu pai, que reciprocamente se estimam, que alegrasse minha vida e não me deixasse ser surpreendido pela morte em circunstâncias espirituais tão incertas. Como a história se repete. Não pedi para ser batizado no Espírito Santo, mas aquele que prometeu o Consolador a seus discípulos e o deu lá no cenáculo, e posteriormente a sua igreja respondeu à minha oração. Em línguas estranhas e glorificações ao Pai e ao Cordeiro exaltado, o Espírito Santo completou em meu ser a obra excelsa da Trindade. Possuído do gozo que experimentava em meu coração, levantei-me da oração e glorifiquei a Deus pelo que havia recebido. Cara, muito doido, velho. E só Deus tem essa capacidade mesmo. Só Deus tem esse poder. E mesmo em nossa miséria, onde nós nos encontramos em miséria, tipo assim, não nesse sentido tão como se diz, semântico da palavra, mas nessa dúvida, cara, que esse tipo de clamor, esse tipo de lamento, de olhar para sua pequenez e falar assim: olha, eu não quero passar dessa vida, passar disso sem experimentar a promessa que não se limita em tempo, em pessoa, em situação. Eu quero viver essa promessa. Exatamente. E aí a gente chega nesse promessista, então.
Exatamente. Esse promessista agora, por experiência, né? Por ter experimentado. Porque ele acreditou que a promessa, igual você falou, ela não estava limitada a tempo, a lugar, a tipo de pessoa. A promessa era para todos. Ele entendeu que a promessa era para ele. Uhum. E por acreditar que a promessa era para ele, ele recebe dessa promessa. E agora ele passa a ser um promessista de fato. Uhum. Alguém que experimentou da promessa, alguém que fala sobre essa promessa. Muito bom, muito bom. E é basicamente isso que ele vai fazer, né? Logo que ele recebe isso, ele conta para sua esposa e ela fala, ó, só posso crer no que você diz, né? O que você vai fazer agora, né? E aí ele fala, se eu pregava a necessidade do batismo no Espírito Santo sem ainda ter o recebido, com maior convicção o farei doravante. Respondeu, abraçou, chorou, e aí começa todo o legado do pastor João Augusto e tudo que a gente hoje entende como a promessa. Então, 24 de janeiro não marca uma data de fundação de um prédio, de um lugar. Marca o avivamento que começou a partir da vida de um homem, a partir de um denominado promessista, por assim dizer, o dia desse promessista, aonde se cumpriu essa promessa do Espírito Santo, e daí uma coisa meio que absurda começa a acontecer, por assim dizer. A extraordinária, não só absurda o fato em si de batismo no Espírito Santo, em de se confirmar a fé, a crença, né, em relação à promessa, mas também começa um movimento dele mesmo, né, um movimento pessoal, assim, ele começa a tomar uma atitude diante disso. Uma atitude até comum, né? Quando a gente olha para a Bíblia e vê o que acontece em Atos. Mas assim, é aquele lance, ele recebe o poder de Deus, ele recebe aquilo que ele acreditava que Deus havia prometido, e aí ele começa a contar para as pessoas e aquilo vai ter uma grande repercussão. E aí ele começa a meio que andar nas cidades, meio que viajar, falando sobre essa experiência e tal, e assim, é um movimento de avivamento mesmo acontecendo. Uhum. É a ação do Espírito Santo no meio do povo, porque assim, inúmeras pessoas em diversas cidades do Nordeste começam a se converter ao Senhor, tanto descrentes se convertendo, se batizando nas águas, quanto crentes sendo batizados no Espírito Santo. Né? O relato aqui vai falar que o despertamento iniciou no Nordeste, né? Já com 62 pessoas batizadas no Espírito Santo e muitos novos convertidos. Então, assim, é um movimento que vai acontecendo que vai levar ele também aí para o sudeste do país e ali também a pregar e tal e né, fazer todo esse movimento. Uhum. E tudo isso, assim, dessa forma. Tipo, não existia a instituição Igreja Adventista da Promessa, não existia nada nesse sentido. Era um movimento orgânico de avivamento do Espírito Santo na vida daquele homem e na vida daquelas pessoas que estavam sendo alcançadas por aquele avivamento. Ele sai com a missão de pregar o batismo do Espírito Santo, de testemunhar aquilo que ocorreu na vida dele. Tipo, muitas pessoas ouvem falar e pedem, tipo, vem cá falar pra gente, mostrar e tal. E que doido. É uma coisa muito interessante. E tipo, só em 1936 que a igreja vai de fato se organizar. Vai de fato, não digo se organizar, tipo, mas... De 32 a 36 não existia igreja, não existia... a instituição em si. A instituição em si. Em 36 que ela vai... bater o martelo assim de dizer, ó, agora a gente precisa haver a instituição promessista, né? Uhum. E aí é interessante, tem um, igual eu tinha falado, tem o grupo lá separatista e tal, tem uma galera. E aí tem um camarada lá, né? O grupo se organiza, entende, tipo assim, quer se separar do movimento adventista do sétimo dia, tem essa pegada meio reformista, igual eu falei.
falando assim de modo bem geral. E aí eles criaram o nome Igreja Brasileira Adventista da Promessa, né? E esse movimento ele teve uma curta duração, não foi para frente. E aí o presidente, né, dessa nova igreja e tal era o senhor Oséias Limas Torres, que era um amigo particular do pastor João Augusto. E aí, como o movimento não deu muito certo e estava acontecendo todo esse avivamento que a gente acabou de citar, esse senhor, ele oferece, né, pro pastor João Augusto o nome, né? Só que ele não topa, porque ele meio que, igual a gente falou, ele não tinha muito esse interesse, né? Ele não tinha essa coisa de querer fundar uma igreja e tal, não era isso que estava na cabeça dele. Então ele não quis inicialmente. Só que igual a gente falou, em 26 de novembro de 1936 foi realizado em Recife a primeira reunião administrativa da igreja, né? Daquele movimento promessista. Então ali tinha a presença dos irmãos do Nordeste e do Sudeste. E nessa ocasião ficou constatado a necessidade da igreja se organizar, né? De ser constituída legitimamente, né, para que se congregassem. E assim, um bom tempo se gastou ali nas diversas considerações, inclusive na proposta do senhor Oséias, né? E aí ficou aprovado então a proposta dele, que era o nome, igual eu falei, a Igreja Brasileira Adventista da Promessa, que era um nome registrado e tal, e estava tudo certinho, vigente. Mas rolou uma mudança, né? Eles entenderam a necessidade de uma mudança, e assim o primeiro nome da igreja oficialmente foi a Universal Assembleia dos Adventistas da Promessa. Entendi, que legal. Tipo, mudou total, uma mudancinha. Só pegou o Adventista da Promessa e juntou com a ideia ali. Então era todo mundo Universal. Todo mundo era Universal, Legal. Hoje a gente podia estar pedindo o seu dinheiro, mas... Olha o nível, velho. Não que a igreja não precise do seu dinheiro, por favor, dê o seu dinheiro. A igreja precisa da sua contribuição, seja generoso. Deus te abençoe, você está sendo um ingrato. Nossa. O devorador, não, tô brincando. Nossa, você vai ter um corte só disso só agora. Mas basicamente é isso. Então aí começa de fato agora já instituída de fato a história da igreja, mas o que é considerado mesmo de fato é que a fundação da igreja começa, né, a fundação da igreja se encontra 24 de janeiro de 1932, porque é ali que começou o cumprimento da promessa na vida dos irmãos promessistas. Que legal, cara. E daí pra frente, só glória. Só glória. Só glória, só vitória. Aleluia. Nenhum... Nossa. Só treta. O quê? Como assim? Cara, tem inúmeros episódios, né, que aconteceram com a igreja. Mas em tudo, Deus tem feito a igreja permanecer, né? Afinal, essa é uma igreja que é comandada pelo Espírito Santo, né? Essa igreja ela não pertence a ninguém porque ela pertence ao Senhor, e a gente tá aí, né? Graças a Deus. Mas assim, tem alguns eventos, algumas coisas no mínimo engraçadas ou curiosas assim que aconteceram, né? Mas os marcos que pontilham o caminho são só marcos bons, não? Isso não é nada. não, só marco bom. O problema é que tem um marco outro aí que não rolou legal, não. Tem aqueles que querem marcar coisas tem uns não tão favoráveis assim. Isso, tem uns caras que querem pegar os marcos e tortar eles pro outro lado, entendeu? E sair marcando outra estrada, né? Infelizmente rolou isso. Os separatistas da promessa? Os separatistas da promessa, exatamente. Essa vibe aí. Que assim, é uma coisa natural, né? Se a gente analisar todas as denominações, você tem de fato separatistas, porque o ser humano ele tem disso, né? Ele tem pontos de divergência e tal. A diferença é a forma com que você reage, é a forma com que você lida com as suas divergências, como a gente demonstrou com o exemplo do pastor João Augusto da Silveira, a forma com que ele lidou quando ele passou a crer de uma forma diferente, quando ele entendeu a verdade bíblica da doutrina do batismo com o Espírito Santo.
E a forma com que ele lidou com isso, a forma com que ele lidou com a igreja que ele fazia parte. Então, é isso que faz diferença. Mas separações, divergências sempre existem. E assim, tem algumas, no mínimo, engraçadas, né? Ou curiosas, igual eu falei. Conte-me mais sobre isso. Assim, são várias, né? Que o livro vai destacar inúmeras histórias, assim, e assim, mas pegando, por exemplo, uma que a gente achou bem interessante, é que, assim, a gente acha, talvez, né, que é de agora essa coisa da igreja mudar, né? A igreja tá mudando. Pô, a igreja tá perdendo a essência. Tá perdendo a essência, né? Tá ali a logo agora tem o promessa grandão adventista pequenininho, né? Então, e não é mais adventista, né? Não tá querendo guardar sábado. Isso é mentira, tá, gente? Eu tô falando, pelo amor de Deus. Nossa, pai. Você viu que foi ele que falou que sabatista era perigoso, né? Então, assim, agora tá essa coisa, entendeu? Os pastores não usam terno mais, entendeu? Vai O pessoal agora prega de blusa de malha, entendeu? Não tem mais formação de púlpito. Gente, tá perigoso, dirigente, né? O intercessor, não tem mais aquela coisa, não tem mais formação de púlpito, né? Então, assim, a igreja, né? Tem algumas igrejas aí que o pregador não fica no púlpito, quem fica no púlpito é os músicos, o pregador fica embaixo, né? Pra você ver a desonra com o altar do Senhor. Então, assim, a gente acha que isso que a gente tá zoando aqui é de agora. A gente pensa, né, que, pô, a galera... Essa categoria de descontentamento, por assim dizer, não vem de agora, então. Não vem. A gente pensa que é de agora, né? A gente pensa que tem uma espécie de saudosismo, que sei lá, alguma coisa assim que olha pro passado e fala, mudou tudo e tal. E a gente pensa que isso acontece agora. E não, cara, ó, pra você ver, na década de 60, ou seja, assim, a igreja se organizou em 36, então, né, 24 anos, 30 anos ali, porque é na década de 60, é por volta de 60, 68 ali, alguma coisa. Já tinha uma galera com esse mesmo pensamento, né? Rolou ali uma discordância administrativa e doutrinária por parte de um presbítero da igreja. E aí ele resolveu sair, aí algumas pessoas acompanharam ele e ele fundou a Igreja Adventista da Promessa Conservadora. Então, tipo assim, a ideia é que ali já tinha desandado já. Já tinha desandado. Ó, pra você ver. Ele fala o seguinte, que... Não. Ele fala o seguinte, ó. No seu discurso, ele alegava que a igreja havia se afastado dos seus princípios doutrinários e disciplinares, permitindo a penetração de modas e costumes mundanos na comunidade. Aí eu te pergunto... Em 1960, que tipo de moda e costume que tinha na época, assim, que chamou tanto... Sei lá, de repente as mulheres passou a usar o vestido que antes era no pé, agora no meio da canela. A gravata do cara, que era mais larga, agora mais fina. Não sei, alguma coisa nesse aspecto. Não, porque em 1960, cara, já teve problema com modas e costumes. Então, tipo assim, agora o pessoal ia falar... que a igreja agora tá perdendo a linha. Igual você falou, tipo, a gravata provavelmente estava mais fina e... Tava mais fina, sei lá. Porque eu não imagino que assim, Não, eu vou falar isso. Não. Deixa os negócios... Não, mas, cara, é um negócio, tipo assim, pra gente, obviamente, tipo... quantos anos a gente tá à frente? Tá 70 anos quase na frente... pouco menos, vamos colocar. Há 60 anos atrás, já se lidava com problemas que, tipo assim, a gente talvez ouviu há 10 anos atrás sobre isso. O problema é que, né, em 1960, eu acho que as mulheres passaram a usar vestido com bolinha. Ou listras. Aí esse talvez tenha sido o problema da moda e costume. Cor, né? Cor. Ou era preto ou era branco. Pode ser.
Porque 1960, moda e costume, eu não consigo imaginar. Os caras mudou, né? Em vez de pentear pro lado de cá, pentear pra cá. Pra trás. Pra trás. Pegou, bigode, talvez. É. Sei lá. Não, no nosso tempo, não podia, primeiro que você não podia usar boné. Boné, é verdade. Isso já era errado. E se você usasse o boné e colocasse a aba virada pra trás, tinha um significado, você sabe, né? É mesmo? É, ué, Satanás tá virando essa cabeça. Pô. Jesus. Não, você não sabia disso. Não, cara, essa Não, aí... então vamos... Meu Deus do céu. Não vou voltar pro tempo. Não, até perdi o fio da meada. Mas é interessante isso que você tá falando. Tipo, mesmo há 60 anos atrás, a gente tinha, assim, problemas semelhantes ao da atualidade, assim. Ou talvez um olhar errado. Tipo, a igreja, ela avança positivamente em vários aspectos. A igreja, ela busca... aperfeiçoa, né? Busca um aperfeiçoamento em vários pontos, né, de uma forma honesta, de uma forma mesmo por amor à Bíblia, por amor a fazer a vontade de Deus, né, a verdade bíblica. E assim, as pessoas focam não nessa perspectiva, mas foca justamente nesse tipo de coisa. Sim. Que já acontecia há 60 anos atrás. Infelizmente acontece hoje. Das pessoas olharem para detalhes, para situações completamente assim periféricas ou até contrárias ao que é de fato importante. Sim. Umas questões que não precisariam ser levadas, nem questão de ser ou não levada a sério, mas tipo assim, poderia não ser um problema. Poderia não ser uma questão, entendeu? Tipo, gigantesca. Poderia ser um ponto em que um pouco de Bíblia, e que realmente, na grande verdade, a maioria dos grandes problemas, um pouco de Bíblia resolve, um pouco de Bíblia joga, ilumina, e aquilo pode ser resolvido. Mas existem esses que, como você disse, né? Infelizmente, tentam entortar para um lado contrário o marco que está pontilhando o caminho tão bem, né? Mas acaba por aí, então. Teve só esse tipo de situação. Não. Igual eu falei, tem inúmeros casos aqui. Tem um outro, por exemplo, que ele, assim... Isso eu achei, assim, engraçado. Talvez não tenha tanta graça, mas quando eu li a primeira vez, eu dei boas risadas, assim, foi bem interessante. Eu nem sei se eu podia falar assim, cara, é sacanagem. Mas assim, tem um Agora já riu. Tem um pastor Caiu, cortou. Tem um pastor que afirmou ter recebido uma visão celestial mostrando que a Santa Ceia devia ser celebrada só uma vez por ano. E ela tinha que ser na data da Páscoa judaica. Entende? Cara, que isso, velho? Muito específico, né? Extremamente específico. E aí, tipo, isso foi suficiente pro cara sair da igreja e tentar fundar um outro movimento. Só por conta disso, cara. Na visão, será que ele recebia assim também? Escreve no livrinho e come o livrinho? Meu Deus, cara. É extremamente complicado esse tipo de coisa, velho. Assim, muito dentro do que você estava falando, essa questão do que não precisava ser um problema, né? Muitas vezes um pouco de Bíblia resolve. E basicamente é isso. Quando você tem... Porque a gente tentando olhar para o outro lado da moeda, né? Tentando olhar para a pessoa que olha para a situação da igreja, que está ali acostumada, né? Que está ali... Nossa, a igreja sempre foi dessa forma, de repente começa a mudar, começa a ter coisas ali que a pessoa não tem a capacidade de processar. Que talvez é muito diferente para ela, ou sei lá, ou talvez
acaba acontecendo um choque cultural, né, com que aquela pessoa está acostumada, do tempo que aquela pessoa vem. Pensei uma parada muito aleatória aqui agora. Choque de cultura. Nossa. Deixa quieto. Enfim, a pessoa é de uma outra época e aquilo acaba chocando aquela pessoa, aquele tipo de mudança, aquele tipo de comportamento. E assim, a gente tenta entender o lado dessa pessoa também, de estar passando por essa mudança. Mas assim, é igual você falou, um pouco de Bíblia resolve. Por quê? Porque quando você se opõe ou causa uma dissensão por conta de uma percepção sua que não condiz com a boa interpretação da Bíblia, isso fala mais sobre você do que sobre a igreja. Não. Então, demais, cara. Isso é algo assim a se considerar. Toda boa mudança é pautada num estudo da Bíblia. E interessante, cara, que tipo assim, eu não posso falar das outras igrejas porque não conheço as outras igrejas. Mas uma coisa que eu sei a respeito da promessa é que visão teológica, ponto teológico, qualquer discussão do tipo teológica, não é só o pastor que pode ou tem a capacidade de tipo assim, colocar a mesa e falar assim, cara, tem esse ponto aqui, existe esse ponto aqui, tudo bem, existe todo um processo, tá, gente? Sim, não é do nada. Mas assim, tem uma eu discordo, então beleza. Não, mas cara, tem uma questão teológica, a igreja joga luz em cima disso, através da palavra, óbvio, né, pautado na palavra. Qualquer membro tem acesso a isso aí. Então tipo assim, cara, eu tenho uma discordância doutrinária, eu tenho uma discordância em relação aqui a isso. Tipo assim, a minha interpretação bíblica não está dizendo isso. Cara, existe uma câmara teológica onde ela discute pontos em relevância para isso mesmo. Então, a igreja em todo momento, né, a diretoria, pastores, né, pessoas estão pensando igreja, né? Nesse modo, nesse nível. Então, tipo assim, o que eu entendo, o que eu traduzo desse tipo de coisa? Cara, você tem uma divergência, abre a Bíblia. Se a gente abrir a Bíblia e a Bíblia tá falando, a gente é capaz de voltar em relação a isso e rever isso daqui. E se de fato necessário for, a gente muda. Se é ponto teológico, se é ponto doutrinário, algumas coisas elas precisam e podem receber essa luz porque a gente é pautado pela Bíblia, né? Então, é o que você falou, tipo, as pessoas elas entram com essa ideia separatista sem ser necessário, né? Sem ser ideal, talvez, né? Por assim dizer. Acho que eu fugi um pouquinho da... Não, é isso mesmo. É bem isso mesmo. Tá bem dentro do que eu tava falando mesmo. Porque, e isso muita gente, assim, né? Fazendo um parêntese. Muita gente não tem ideia disso, né, cara? Que existe essa abertura. A igreja, ela tem essa abertura. Eu acho isso um diferencial muito grande, cara. Com certeza, né? Porque, tipo assim, qualquer promessista, qualquer membro poder apresentar, colocar assim, um ponto lá, e a Câmara Teológica olhar para isso e discutir isso, cara, eu não sei se qualquer igreja faz, acredito que não, né? Também não sei disso. Não, mas eu acredito. Não tem esse dado, mas isso é realmente algo, assim, de um valor enorme. Existem os momentos, né, que a igreja avança, a igreja ela precisa de ter essa mudança e de posicionamento também em algumas situações, e agora está tendo esse reposicionamento virtual, por assim dizer, né? Onde a promessa ela está tendo tá abraçando melhor o ambiente virtual, né? E está entrando de forma mais, vamos dizer assim, mais pontual mesmo, mais presente, né, nas redes sociais. E interessante que agora, na comemoração de 90 anos, cara, vai sair um documentário onde homens que tiveram um papel importante ao escrever capítulos dessa história vão relatar muita coisa, né?
por exemplo, uma curiosidade que você trouxe, um dado que você trouxe, e tipo assim, eu não tinha um conhecimento dessa ideia, né, certinho assim, é que o pastor Genésio Mendes foi o responsável por reunir as doutrinas da promessa e fazer o doutrinal. Organizar o doutrinal. E esse cara tá entre nós ainda, sabe? O quanto esse cara não viveu, o quanto esse cara não tem para contar. Isso é muito valioso. Da nossa história, e a gente vai ter a oportunidade de ver um documentário de homens, né, como ele, como outros homens de Deus, contando, né, alguns desses marcos que pontilharam o caminho, que pontilham o caminho ainda. E eu vejo que a gente tem uma responsabilidade muito grande, nós jovens, né? Não só eu e você, Nicolas, mas qualquer jovem que está nos assistindo, é que a história ela continua a ser escrita. E com certeza. Estamos comemorando 90 anos do Dia do Promessista, estamos comemorando 90 anos da existência da Adventista da Promessa, e que continua, não acaba por aqui. A história continua, a história ela prossegue, né? A gente comemora com muita alegria esse dia, cara, porque esse dia na verdade a gente deve fazer isso, comemorar com muita alegria esse dia, né? Glorificar a Deus, exaltar a Deus pela existência de uma promessa, e que nós fazemos parte, e que nós podemos experimentar essa promessa, e que mais jovens, que mais crianças, que mais velhos, todas as pessoas experimentem dessa promessa, né? Que sejam promessistas pela experiência, sejam promessistas pela convicção, pela defesa da fé, pela vivência de ser dessa geração em que está escrevendo ainda a história, e que daqui para frente a gente tem muita história para escrever, creio eu, porque é isso, somos uma Universal Assembleia dos Santos. É isso aí. E muito bom, cara, ter esse papo contigo. Tem alguma prazer pra mensagem mim, com certeza, que você queira trazer, finalizar pra gente? Não, é só isso mesmo. Você deixou... A sua fala foi bem completa, mas é isso, cara, que a gente possa, nessa data comemorativa, né, entender através desse pequeno... essa pequena explanação da história da igreja, né, que foi assim bem curta diante da quantidade de informações que a gente tem, da quantidade de acontecimentos, né, do dia 24 de janeiro de 1932 até o dia de hoje, que a gente possa, através disso, assim, olhar para esse dia com esse olhar, né, de forma com que a gente possa comemorar o avivamento que começou, mas que não acabou, um avivamento que continua, a chama do Espírito Santo acesa nas nossas vidas, né? Muito bom, muito bom. E ela tá mais acesa do que a chama da tocha da Olimpíada. Com certeza. São 90 anos acesa, cara. Ai, cara, muito bom, muito bom. E é isso, pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir, né, o nosso conteúdo, e não se esqueça de curtir, de comentar, compartilha com um amigo, compartilha com outro promessista, e manda aqui sua sugestão, manda aqui seu comentário pra gente, vai ser muito legal a gente ler e poder desenvolver ainda mais esse conteúdo para você. Que Deus abençoe sua vida, que você cresça e que você experimente um ótimo Dia do Promessista. É isso aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, falou.